Evangelho, terça-feira da primeira semana do tempo do Advento. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da primeira semana do tempo do Advento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos leva para o 10º capítulo do Evangelho de São Lucas. E nós acabamos de ouvir o evangelista dizer-nos que Jesus exultou de alegria sob a ação do Espírito Santo, ao ver que a boa nova do reino de Deus chegava ao coração dos homens. Como o Senhor desejou esse momento, como o Senhor desejou que a boa nova do reino dos céus fosse conhecida, fosse anunciada. Nesse mesmo capítulo, 10º capítulo, acontece a missão dos 72. O capítulo começa exatamente com a missão dos 72. E depois que eles retornam, Jesus os reúne para ouvir como foi, e eles então falam a respeito do que aconteceu, de como os demônios se submeteram, de como eles curaram e realizaram prodígios em nome do Senhor. E o Senhor termina essa parte do diálogo com os discípulos dizendo: Não vos alegreis porque os espíritos se vos submetem. Alegrai-vos antes, porque vossos nomes estão escritos nos céus. Alegrai-vos antes, porque o Senhor da glória vos ama e não quer vos perder. Alegrai-vos antes, porque o Senhor da glória veio ao vosso encontro e pelo sacrifício redentor de seu Filho abrirá novamente as portas do paraíso, outrora fechadas pelo pecado de Adão e Eva. Agora serão novamente abertas pelo sacrifício redentor de nosso Senhor Jesus Cristo. Alegrai-vos porque os vossos nomes estão escritos lá, para que possais entrar, para estarem na presença de Deus. Bendito seja o nome do Senhor, porque Ele nos quer em sua presença. E para que possamos estar em sua presença, Ele escolheu estar presente no meio de nós e nos acompanhar em todos os momentos. Não é estranho que os espíritos infernais se submetam, porque estamos na companhia do Senhor, estamos no nome do Senhor. É o próprio Senhor que os submete, pois Ele está no meio de nós e veio para estar conosco. Essa é a nossa grande alegria. O nosso Deus escolheu habitar no meio de nós. O nosso Deus abraçou a nossa humanidade. O nosso Deus veio ao nosso encontro. O bom pastor veio ao encontro de suas ovelhas
e recolhe o seu rebanho. E no momento seguinte, o Senhor, vendo aquela multidão, ele exulta de alegria, vendo os seus discípulos, ele exulta de alegria e diz: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra. Olha que lindo o reconhecimento, a forma como o Senhor reza. Eu te louvo, ó Pai, usando a fórmula, chamando Deus de Pai, essa profunda intimidade, mas usando a fórmula com a qual o povo de Israel se dirigia a Deus, o honrava na sua dignidade de onipotente. Como é marcante, volto a dizer, já disse ontem, né? Repito hoje, o texto do profeta Isaías desse último domingo, a primeira leitura. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Revelastes àqueles que apreciaram, que aguardaram no coração. Não é uma distinção social, hein? Não caiam nesse equívoco que tem sido por anos tratado como uma coisa normal. Os pequeninos, quantos? Ontem mesmo nós vimos São João Damasceno, um homem de uma família nobre, de grande erudição. Ele era um sábio no seu tempo, mas a sabedoria de Deus é maior do que qualquer sabedoria humana. E ele abriu mão de toda a sabedoria desse tempo para ter a sabedoria de Deus consigo. E dessa forma soube entregar a sua inteira vida nos pés do Senhor, ou nas mãos do Senhor, né? Colocar aos pés de Jesus. E dessa forma se tornou muito mais sábio. Então ele foi um pequenino, porque agiu com humildade, abraçou a escolha de morrer para si mesmo, para viver para Cristo. Então eis aqui, a pequenez está na humildade, os pobres e humildes de coração. O Senhor se deu a conhecer a José de Arimateia, a Nicodemos, que não eram os pobres de Israel, não pertenciam ao grupo das viúvas e dos órfãos, mas pertenciam ao grupo da mais alta fração da sociedade. Entretanto, eram discípulos de Jesus, porque reconhecendo a própria condição como Zaqueu reconheceu, abraçaram Jesus como seu tesouro. Receberam o Senhor e a sua palavra, receberam o anúncio do reino dos céus como pequeninos. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, pois Ele olhou para a pequenez de sua serva. A Virgem Maria, a menor das menores, a mais humilde de todas as criaturas, ela, grande aos olhos de Deus, se apresenta com toda a humildade e com toda a simplicidade e entrega ao seu Senhor. Eis aqui, meus irmãos, o Senhor exulta porque os pequeninos recebem, a eles foi revelado o reino dos céus. Àqueles que esperavam no Senhor, àqueles que confiavam no Senhor, àqueles que colocavam a sua causa nas mãos do justo juiz, esperavam por ele, mesmo diante de muitos que debochavam, que perseguiam, que não faziam o mesmo, mas eles humildemente esperavam no Senhor. Vendo tantos que seguiam um caminho desviado em relação à fé, que abusavam dela, eles esperavam no Senhor e confiavam no Senhor.
tinham a chance de poder se valer da experiência de fé e do prestígio social para conquistar tanto, para terem mais, para serem mais poderosos, mas recusaram tudo e esperaram no Senhor. Tiveram todas as chances para não serem moralmente justos, mas renunciaram a todas elas para esperar no Senhor. Eis aqui os pequeninos. A eles foi anunciado a boa nova, o Senhor vem, o Senhor que prometeu não abandonar está no meio de nós, o Senhor que é fiel à sua promessa, não nos desampara e vem para o que é seu, vem cumprir a justiça. Todos aqueles que estão vivendo hoje o peso da injustiça pela brutalidade e a barbárie, da maldade, da perversão, eis que o Senhor vem para cumprir a justiça, para segurar o bem e a graça em vosso favor, de todos vós que por temor a Deus foram lançados à desgraça dos homens. Né? Quantos foram lançados à desgraça, sendo tratados como os mais desprezíveis, porque não se tornaram como os outros, mas esperaram no Senhor e confiaram nele, porque abraçaram a justiça e a verdade como o Senhor nos manda, e não foram a favor daquilo que seria o melhor para aquele momento, mas escolheram o que era segundo a vontade de Deus. Eis que o Senhor vem e está no meio de nós. Então, quando ouvimos esse texto, estamos vendo toda essa realidade acontecendo. Do Senhor que se alegra porque a súplica desses corações, a espera desses corações, a prece desses corações está agora alcançando a resposta. Está chegando o tempo da grande resposta, da resposta definitiva à esperança desses corações. Esses pequeninos que esperaram no Senhor, sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Eles agora vão receber a resposta. Tudo que me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai. E quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E está sendo revelado agora. Aqueles que têm um coração humilde, pequenino. E voltando-se para os discípulos, ele completa dizendo: felizes os olhos que veem o que vós vedes. E depois diz: foram tantos aqueles que esperaram na história de Israel esse tempo, mas não tiveram a oportunidade de ver. Foram tantos na história de Israel chamados a esse tempo, mas renunciaram, porque viveram uma vida separada de Deus. Vós sois bem-aventurados, porque podeis ver e ouvir essas coisas. E o ouvir aqui não é apenas o ter nos ouvidos, mas o trazer para dentro da alma, o escutar. Essas palavras podem se tornar vossas, pois as palavras que ouvistes da lei dos profetas vos trouxeram até aqui. E agora, essa palavra, o próprio Verbo encarnado é que vos fala. E ela é a luz dos vossos passos, o tesouro da vossa alma. Eles buscaram ver esse tempo. Vós sois testemunhas desse tempo, para que possais anunciar o que esse tempo fez em vossas vidas. Somos testemunhas não apenas porque vimos, mas porque aquilo que vimos transformou o nosso coração, transformou a nossa vida. Eu levo impresso na minha alma o que eu vi. Não se apagará mais, porque se só fica na memória das vistas, mais cedo ou mais tarde pode vir o Alzheimer e levar embora. Mas se marcou no íntimo da alma, se mudou a minha história de vida, o que eu vi, agora nada mais me pode retirar.
porque eu não sou mais o mesmo depois que recebi, que vi o testemunho do Senhor e que esse testemunho transformou a minha vida. Eu sou um novo homem em Cristo. Então, com essas palavras a gente consegue talvez entender com um pouco mais de profundidade o quanto o Senhor exulta no Espírito Santo, porque estamos diante de uma grande maravilha que está acontecendo. Os corações que se transformam, os discípulos que vão recebendo o anúncio, ao mesmo tempo a palavra que vai permanecendo em seus corações e o grande acontecimento, o cumprimento das promessas do Senhor em favor de todos nós, não apenas daqueles que estavam ali naquele período histórico de Israel, mas de todos nós. São Gregório Nazianzeno, no IV século, escreve essas palavras tão bonitas, falando do admirável intercâmbio com o Senhor. Ele diz assim: o próprio Filho de Deus, que existe desde toda a eternidade, o invisível, o incompreensível, o incorpóreo, princípio que procede, o princípio de todas as coisas, a luz nascida da luz, a fonte da vida e da imortalidade, a expressão do arquétipo divino, o selo inamovível, a imagem perfeita, a palavra e o pensamento do Pai, vem em ajuda da criatura feita à sua imagem, e por amor do homem se faz homem. Para purificar aqueles de quem se tornou semelhante, assume tudo o que é humano, exceto o pecado. Foi concebido por uma virgem, já santificada pelo Espírito Santo no corpo e na alma, para honrar a maternidade e, ao mesmo tempo, exaltar a excelência da virgindade. Olha que bonito. E assumindo a humanidade sem deixar em nenhum minuto de ser Deus, uniu em si mesmo duas realidades contraditórias, a saber, a carne e o espírito. Uma delas conferiu a divindade, a outra a recebeu. Aquele que enriquece os outros, ele torna-se pobre. Aceita a pobreza de minha condição humana para que eu possa receber os tesouros da sua divindade. Aquele que possui tudo em plenitude e perfeição, aniquila-se a si mesmo, despoja-se de sua glória por algum tempo, para que eu participe da sua plenitude. Quais são essas riquezas da bondade? Qual é esse mistério que nos concerne? Recebi a imagem divina, mas não soube conservá-la. Ele assumiu a minha condição humana para restaurar a perfeição dessa imagem e dar a imortalidade a essa minha condição mortal. Assim, estabelece conosco uma segunda aliança, muito mais admirável do que a primeira na criação. Convinha que a santidade fosse dada ao homem mediante a humanidade assumida por Deus. Convinha que ele triunfasse desse modo sobre o tirano que nos subjugava, para nos restituir a liberdade e reconduzir-nos a si através de seu Filho, nosso mediador, príncipe da paz. E Cristo realizou, de fato, esta grande obra redentora para a glória de seu Pai, que era o objetivo de todas as suas ações. Irmãos, o bom pastor, que dá a vida por suas ovelhas, veio ao encontro da que estava perdida, procurando-a pelos montes e colinas, onde tu sacrificavas aos ídolos. Tendo-a encontrado, imediatamente tomou-a em seus braços e a apoiou sobre os seus ombros.
Os mesmos que carregaram a cruz são aqueles onde ele apoia a sua ovelha perdida, reconduzindo-a consigo para a vida eterna. É lindíssimo isso. Que imagem linda. Depois daquela tênue lâmpada do precursor João Batista, nos veio a luz claríssima, Cristo Jesus. Depois da voz que clamava no deserto, nos foi entregue a palavra. Depois do amigo do esposo, eis que chegou o esposo. O Senhor veio depois daquele que lhe preparou um povo perfeito, predispondo os homens por meio da água purificadora para receberem então de Cristo o batismo do Espírito. Foi necessário que Deus se fizesse homem e morresse para que tivéssemos outra vez a vida. Morremos com Ele para sermos purificados. Ressuscitamos com Ele, porque com Ele morreremos. Fomos glorificados com Ele, porque com Ele também ressuscitaremos. Olha, são palavras lindíssimas e que nos lançam, de fato, dentro do tempo do Advento. Veja, é um tempo de grande esperança. Falávamos da vigilância nesse domingo e falávamos sobre a restauração das duas grandes motivações, a motivação de tudo aquilo que recebemos do Senhor. E olha aqui São Gregório Nazianzeno falando do tesouro que o Senhor nos concedeu e ao mesmo tempo da alegria por esperá-lo, o desejo por encontrá-lo, o forte desejo do coração por encontrá-lo. E um texto como esse só acende, só inflama em nós o desejo de pensar o céu, o desejo de querer o céu, o desejo de combater e de zelar nessa vida por tudo que Cristo nos entrega, para com Ele permanecermos desde já, para toda a eternidade, na alegria e na comunhão com os santos no reino dos céus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Rainha de todos os santos, Mãe Imaculada, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.